Boa noite a todos. Que Jesus possa iluminar e aquecer o nosso coração nessa noite. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham em suas casas, que poderão estar vendo esse vídeo no futuro nos canais da Casa Centro Espírita Jesus de Nazaré. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez. Boa noite, Max. Muito obrigado. Como eu sempre digo, nós não somos detentores da verdade absoluta, né? Somos estudantes ainda, no começo da nossa caminhada como cristãos, vamos colocar dessa forma, e vamos tentar responder as perguntas da melhor forma possível dentro da nossa limitada capacidade também. A gente sempre aconselha, né, que caso alguma pergunta não tenha sido respondida, que procure alguns dos colaboradores da casa, a fim de que possam estar recebendo deles maiores orientações. Bom, pessoal, já temos aqui algumas perguntas que não puderam ser respondidas antes. Tem uma pessoa aqui que perguntou o seguinte: sonho com minha mãe falecida todas as noites e isso me deixa muito fraca e sem energia. O que pode ser? É até uma pergunta interessante, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam querendo sonhar com algum ente e nunca sonham, né? E essa aqui consegue sonhar toda noite. Bom, é fato, a doutrina espírita, ou melhor, a ciência espírita, né, que estuda esses fenômenos, traz para nós que é a coisa mais normal do mundo, quando a gente do descanso do corpo físico, em desdobramento, ou seja, o corpo descansa e o eu espírito continua livre, ou seja, mais livre, e podemos estar em contato com outros espíritos, não só desencarnados, quanto encarnados. O fato da pessoa, às vezes, ela e, e esse desdobramento ele pode ser de algumas formas. Vai depender muito do estado consciencial de cada pessoa. O relacionamento, às vezes, que ela tinha com a mãe, né? E o fato dela estar, às vezes, encontrando com ela à noite, o relacionamento que ela tinha com a mãe vai mandar muito essa questão energética, né? Quando a gente busca uma pessoa em pensamentos, quase sempre a gente a encontra. Aí a gente tem que refletir assim, como eu estou buscando isso? O porquê que eu estou buscando isso? A doutrina espírita fala que às vezes, principalmente quem não tem conhecimento da imortalidade da alma, até se readaptar no plano espiritual leva algum tempo. E às vezes a aceitação também não é tão fácil. Pode ser que nesse caso a pessoa esteja precisando mais do que às vezes pode estar doando. O que eu aconselho a pessoa a fazer? É sempre enviar bons pensamentos, né? E pedir para ser sempre acompanhada se for um caso de uma visita ao plano espiritual. Porque dependendo do estado que a pessoa esteja, ela pode até às vezes confundir quando retorna ao corpo espiritual que seja a mãe dela. Às vezes pode até que não seja. Por isso é bom sempre levar os pensamentos em prece antes de dormir, né? Enviando bons pensamentos àqueles entes queridos e deixando sobre a espiritualidade, pedindo sempre em nome de Deus, em nome de Jesus, para que se houver esse encontro, ele seja feito da melhor forma possível. Porque às vezes a pessoa está justamente buscando algo que ainda não esteja em condição. Aí ela vai se sentir dessa forma, desvitalizada quando retorna. E venhamos e convenhamos, se a gente vai encontrar um ente querido, a gente tem que voltar bem, né? Satisfeito. Então aconselho isso. Rever os pensamentos, o porquê que busca
e antes de dormir fazer essas preces com as melhores intenções possíveis, rogando, se possível, encontrar que seja sempre em condições melhores, acompanhada pela espiritualidade, para que ambos possam ser beneficiados. Essa questão dos sonhos, né, no livro dos médiuns, tem até uma parte que fala exatamente sobre a mediunidade, do sonambulismo e também do onirismo, que é quando a pessoa em sonho ela tem visões do mundo espiritual. Mas isso é uma questão que precisa ser estudada, precisa ter o acompanhamento de um orientador mediúnico dentro de uma casa mediúnica séria, né, a fim de que essas questões possam ser mais bem esclarecidas. Com relação a esses sonhos normais, né, pelo a pergunta que a pessoa está falando, são os chamados sonhos espíritas, é bem isso que o Marx falou mesmo. Uma pessoa uma vez sempre me relatava que sonhava muito com um parente falecido e que sempre se sentia muito mal porque relembrava o momento em que foi o momento final da sua vida, e às vezes em sonho também aconteciam situações que remetiam para aquele momento. E aí eu sempre falei, né, para a pessoa, falei, olha, a espiritualidade séria, a espiritualidade amiga, ela nunca vai nos levar em contato com aquelas pessoas que nós amamos se o espírito em questão, se a pessoa em questão, ela não tiver em condições de ter um diálogo, de se mostrar de uma maneira salutar para aquele ente, né, encarnado ainda, porque isso geraria uma excitação na mente da pessoa encarnada, trazendo para ela algum tipo de transtorno durante o dia, durante o seu cotidiano, e também para o desencarnado não faz bem, né? Existem várias categorias de espíritos, e dentre elas os espíritos são chamados de espíritos zombeteiros, né? Que são aqueles espíritos que ficam por conta mesmo, não que eles tenham algo contra a pessoa, mas é porque não tem nada para fazer mesmo, né? Tem a eternidade a 25 horas por dia para não fazer nada. Então, às vezes, elege alguém para atormentar. E aí se passa, pode se passar sim por aquelas pessoas que a gente conhece e criar na nossa mente ou no nosso sentimento essas imagens a fim de nos trazer transtorno. E isso é tão sério que no próprio Evangelho, né, nas próprias citações do Evangelho, nós vemos João, o apóstolo João, ele em uma das suas cartas, está lá em 1 João no capítulo 4, ele fala exatamente isso. Ele fala, amados, não creais em todos os espíritos, antes fazei prova se os mesmos provêm de Deus. Ou seja, qual é a procedência desse espírito, né? Qual que é o sentimento que eu tenho quando eu tenho esse sonho ou quando eu tenho esse contato. E aproveitando esse ensejo, vou responder a pergunta que foi nos dirigida através de alguém que se encontra, né, no salão, e fala o seguinte: é possível desenvolver a mediunidade com o estudo, mesmo sem ter nascido com esse dom? E aí a gente precisa observar aqui vários aspectos nessa pergunta. Primeiro, que a gente precisa observar é que mediunidade não é um dom, né? Mediunidade é um compromisso que o médium, no caso o médium ostensivo aqui na questão, né, que é aquela pessoa que tem uma sensibilidade maior e que de alguma forma consegue perceber o mundo espiritual de uma maneira mais clara, ele assume, essa pessoa ela assume esse compromisso no pretérito da sua reencarnação, a fim de colaborar consigo própria, expiando assim as faltas cometidas nas vidas passadas, em prol, né, da caridade de estar também assistindo outras pessoas e outros irmãos desencarnados. É, então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é isso: mediunidade, ela é compromisso. Emmanuel, se eu não me engano, no livro mesmo intitulado Emmanuel, aí se eu tiver errado, o Marcos pode até me corrigir, por favor. Ele fala que os médiuns da atualidade são os espíritos mais comprometidos com a consciência divina, né? Porque a mediunidade é emprestada como ferramenta
a fim de que a pessoa possa trabalhar as dificuldades que ela traz, né? Já ali há várias reencarnações. Então, mediunidade não é um dom, né? O segundo ponto é que a mediunidade ela não pode ser desenvolvida, né, da maneira como é dito aqui nessa pergunta. Quem não traz consigo o compromisso da mediunidade ostensiva, ele pode sim dilatar a sua percepção, né, é, através de um estudo direcionado para a educação mediúnica, onde a pessoa, acima de tudo, ela vai se evangelizar, né? E aí vai conseguir irradiar o pensamento de uma maneira mais ampla, gerar uma amplitude maior do pensamento e uma envergadura maior da própria vibração. Mas dali a desenvolver uma mediunidade ao ponto de ser ostensiva, a fim de que a pessoa venha psicografar, que ela venha psicofonar, que ela venha a ver o mundo extrafísico, a ouvir, né, os espíritos, isso não tem como, porque antes da reencarnação é feito todo um processo, todo, né, um preparo, inclusive no próprio aparelhamento físico que a pessoa, que o espírito vai estar envergando quanto encarnado, né? Ou seja, no corpo físico. É necessário que existam algumas organizações no corpo físico para que a pessoa possa, então, estar atuando de uma forma ostensiva como médium, né? Nós temos aí, por exemplo, a glândula pineal, que até o início da adolescência, né, ela é responsável pelo desenvolvimento da questão de gênero da pessoa, né, dos órgãos sexuais e das questões hormonais do corpo. A partir daí, ela diminui e acreditava-se, se eu não me engano, até o final da última década, agora de 2000, que ela não teria mais nenhum outro tipo de utilidade para o corpo. Mas estudos mais recentes, até dentro da área, né, da, do espiritismo, dessas questões psíquicas, perceberam que todas aquelas pessoas que traziam a mediunidade ostensiva, essa glândula ela não cessava totalmente a sua atividade, criando nela, inclusive, vários pequenos cristais. E aí acredita-se que esses cristais eles funcionam como uma espécie de antena, né? Onde vai estar captando de uma forma mais clara, de uma forma mais ostensiva, essas questões mediúnicas. É necessário que haja uma expansão do perispírito para que a comunicação se dê, ao contrário do que a gente vê nos cinemas, né, nas telas aí, onde o espírito ele entra no corpo da pessoa para se comunicar, isso não acontece. A comunicação mediúnica ela é feita totalmente via mental, né? É mente com mente, perispírito com perispírito. Então não basta apenas estudar para se desenvolver a mediunidade. É necessário que aquela pessoa que traz consigo traços de uma mediunidade ostensiva, que ela procure uma casa espírita a fim de educar essa mediunidade, a fim de aprender como lidar com ela e como conviver com ela, e aí a partir daí sim escolher, né, se vai estar trabalhando, entre aspas, numa reunião mediúnica ou não. Apesar de ser um compromisso, nós temos o livre-arbítrio. E eu posso, quanto médium, escolher é, ser operante na área mediúnica ou também não. Mas sempre, né, com a consciência de que o próprio Jesus disse que nós não deixaríamos, né, que o mundo, ou seja, que o mundo não passaria, que os tempos não cessariam até que fosse pago o último pingo do último J, né? Então, ou seja, nós não cessaremos os nossos ciclos reencarnatórios no planeta, não nos tornaremos espíritos verdadeiramente livres até que tenhamos quitado totalmente o nosso débito junto às leis divinas. É só reforçar aí o que o Davi falou.
é o seguinte, quando o codificador foi definir o que é ser médium, ele coloca que a mediunidade é uma coisa inerente ao ser humano. É a faculdade de sentir em um grau qualquer a presença dos espíritos. De modo que quase todas as pessoas têm mediunidade. Essa é a primeira parte da definição. Só que coloca assim, mas não é toda pessoa que tem a mediunidade de forma ostensiva. Ostensiva é o que, gente? É aquela pessoa que os espíritos conseguem produzir alguma coisa através dela. Seja psicofonia, né, falar, escrever, pintar, de várias outras formas. Para isso, necessita que a pessoa venha com a predisposição orgânica e perispiritual. É como se ela viesse com um rádio ou um telefone num celular instalado, né? Tanto é que a espiritualidade fala que é aparelho, né? Aparelho mediúnico. Tem que vir com esse aparelhinho mais instalado, mais aguçado, para sim servir de ponte entre um meio e outro, né? Aí a principal diferença é isso. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam para fazer algum atendimento na casa espírita, algum lugar, e a pessoa fala assim: ó, você é médium. Ah, você está sentindo isso porque você é médium. Aí tem uns que ficam apavorados, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ser médium, não. E outros ficam assim: nossa, eu sou médium, né? E acha que vai psicografar livros, que vai receber Bezerra de Menezes. Mas, às vezes a pessoa tem mediunidade, mas ela não é ostensiva. Às vezes ela vai sentir, arrepiar, né? Mas nunca na vida dela, por ela faltar-lhe a predisposição necessária, ela vai conseguir ser um médium ostensivo, ok? Bom, tem uma pergunta aqui até interessante. A pessoa fala assim: o que você acha sobre bruxaria, magia, simpatia e essas coisas? Na verdade, a gente vai falar aqui o que a doutrina, né, espírita, que a ciência espírita traz para nós. Eu me recordei que até quando eu li isso aqui, de uma passagem da obra de André Luiz, de um livro que chama Libertação, onde o amigo espiritual, o mentor espiritual, vai prestar assistência a um encarnado, ao filho de um espírito desencarnado que estava preso e ainda estava encarnado. Aí ele, esse filho que estava preso, ele estava sendo assediado pela esposa e pela sogra que tinha desencarnado devido aos atos que ele cometeu. Elas ficaram desesperadas. Ele, sem a tutela do marido para sustentar o lar, então a esposa cometeu suicídio e a sogra também, e acabaram vinculando a ele, que estava ainda encarcerado. Situação deplorável. E esse amigo espiritual acolhe ele nos braços e começa a fazer uma prece. E se inunda de luz, espraiando luz para todo o ambiente onde é que ele estava. E o pai dele, que era um espírito desencarnado, que estava obsediando uma pessoa que ele estava prestando assistência, vira e fala o seguinte: quando ele vê ele nimbado de luz, auxiliando o filho dele, ele fala assim: olha, ele é um mago da luz. Automaticamente subentende-se que tem então que é um mago negro, né? Você tem um mago da luz, mas na verdade o que a ciência espírita nos ensina é que as energias, gente, elas
são manipuláveis. No capítulo 14, se não me engano, dos fluidos, no livro A Gênese segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar, né, sobre os fluidos, ele fala sobre o pensamento. A própria ciência já provou que o pensamento nosso é matéria. E lá, Kardec fala o seguinte, que nós podemos revestir o nosso pensamento com as qualidades que nós desejamos. Então, quando eu vou fazer uma prece para alguém que está à distância, eu imagino aquela pessoa, eu vou fazer a prece, vou enviar o pensamento, então eu vou revestir ele com as qualidades de que eu vibro. E se essa pessoa estiver receptiva, ela vai receber na hora. É por isso que as reuniões de vibrações funcionam. Agora, se funciona dessa forma, quando vocês fazem raiva em alguém, alguém fica com raiva de vocês, qual que é o teor de pensamento que essa pessoa vai ter e quais as propriedades que ela vai estar enviando junto com esse pensamento para você? É aí que consiste essa questão aí de bruxaria, magia, simpatia. É justamente isso, a manipulação das energias de acordo com o teor dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos lá em O Livro dos Espíritos: se existe poder em algum amuleto? O que a espiritualidade responde? Não existe. Não existe. Mas ele pode ser um depositário de alguma energia? Pode. A água fluidificada, o que é, gente? É através da ação do pensamento e da vontade, a gente vai magnetizar a água de acordo com as energias positivas que nós implementamos. Ok? Quando se diz assim, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Na qualidade de que sempre o dito feitiço teria o que? Um teor sempre maléfico. Na verdade, ele não retorna ao feiticeiro. Toda aquela pessoa que pensa, que vibra, que deseja o mal, ela já produziu aquilo tudo nela mesma. Então não é que foi e voltou, né? Já está gerado ali. Então essa questão aí dessa bruxaria, magia, tudo funciona dessa forma. Quando a pessoa fala assim, nós fizeram um trabalho para fulano. No livro de Emmanuel, 50 anos depois, tem uma passagem que uma pessoa vai procurar lá uma necromante, à época, né, dele, era dito esse nome, para fazer um dito trabalho. O que é isso, gente? O que é esse trabalho? É justamente isso. Fazer essa vibração para que a pessoa se dê mal. Da mesma forma que a gente às vezes adquirimos companhia aqui para fazer determinadas coisas quando encarnados, evidentemente que no plano espiritual tem espíritos que comungam também com as nossas ideias. Só que aí esse médium lá, né, vira e fala assim: você tem certeza que você quer fazer esse tipo de vibração para essa pessoa? Aí a pessoa fala assim: não, tenho. Ela, por quê? Porque essa pessoa é muito bem protegida. O que é que causa a nossa proteção, gente? É o modo em que nós vibramos, em que nós pensamos. Quando a gente faz um culto no lar, por exemplo, naturalmente a nossa casa é protegida pelas próprias vibrações. Se eu vibro bem, nada chega a mim para me afetar dessa forma.
Agora, se eu estou em desequilíbrio, de forma natural, eu atraio para mim. Vamos supor que tem um rádio aqui. Aí alguém liga o rádio ali e sintoniza na 94 FM. Quantas pessoas vocês acham que estão ouvindo a 94 FM nesse momento? Aí vocês vai e vira para outra, sintoniza outra rádio. Outras tantas centenas de pessoas também vai estar ouvindo aquilo ali. Então, se você sintoniza no ambiente da raiva, quantas pessoas estão destilando raiva e ódio nesse momento? Você sintoniza com aquela energia, naturalmente. Então, essas questões energéticas funcionam dessa forma. Por isso que a gente tem sempre que buscar serenar os nossos pensamentos, tirar tudo aquilo que não presta de nós. A gente sentir raiva é normal, sentir medo, as vicissitudes da vida nos causam emoções fortes, né, sentimentos, mas a gente passou por aquilo ali, a gente tem por obrigação tirar aquilo de nós, justamente para a gente não cair e atrair energias que não são salutares para nós, ok? Mais uma pergunta de alguém que se encontra, né, no estudo. Ela fala o seguinte: olá, por que tem pessoas que resistem tanto em mudar e buscar ajuda? Como conviver com uma pessoa assim na mesma casa? Exemplo, o marido. Aí é uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque, segundo o que o Evangelho nos diz, é que todos nós estamos, de certa forma, vinculados com aquelas pessoas às quais nós temos compromissos, seja em vidas passadas ou até mesmo na vida que nós estamos vivendo. E no livro dos Espíritos, quando vai falar sobre a união, né, entre os seres, a questão do casamento e divórcio, essas coisas, ali a espiritualidade nos fala que nós ainda, quanto humanidade encarnada que somos, no grau evolutivo a que a maioria de nós nos encontramos, os consórcios, ou seja, os casamentos, os relacionamentos, eles ainda têm muito mais a ver com a nossa necessidade de expiação e de prova do que, de fato, laços de sentimentos que são puros, porque nós estamos vinculados ainda a esse processo. Então, eles nos falam que são raros os consórcios, os casamentos, os relacionamentos entre dois espíritos que são extremamente afins, né? Que a maioria das vezes isso se dá por uma necessidade de burilar alguma coisa. Por exemplo, igual a pessoa está falando aqui, a questão do indivíduo, ele ser difícil, né, de não querer mudar, de não buscar ajuda. E aí eu penso que talvez a pessoa frequente a casa espírita e tenha em seu coração que o companheiro venha à casa espírita, né, porque aqui a pessoa em questão recebe o amparo, recebe esse lenitivo para a alma, né, para as dores que vão na alma, e de certa forma a gente quer estender isso a outrem, aquelas pessoas que convivem conosco. A gente precisa levar em consideração que cada um de nós, né, é um ser individual, é uma individualidade. Cada um de nós pensamos coisas diferentes um do outro, buscamos coisas diferentes um do outro, e às vezes aquilo que me incomoda não incomoda a outra pessoa. Às vezes a forma como eu vivo me agrada, mas desagrada o outro. E aí a gente precisa tentar buscar o caminho do meio, né? Tentar encontrar uma forma de bem viver, porque nós não sabemos definir qual é o nosso grau de compromisso com a pessoa em questão, ou qual é o nosso grau de compromisso com a nossa própria consciência também.
Às vezes nós pedimos a Deus para nos dar paciência, né? E aí a gente espera que vai descer uma luz, os anjos vão cantar em coro, e aí eu vou me tornar uma pessoa paciente. Eu vou me tornar quase um monge, né? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai surgir na nossa vida situações em que vão nos fazer aprimorar essa paciência, desenvolver essa paciência em nós. Por exemplo, eu como professor de música, as pessoas chegam para mim e às vezes falam assim, olha, eu quero ficar muito bom no piano. Não tem como eu abrir a cabeça da pessoa e colocar tudo ali, né? Leitura de partitura, divisão, solfejo, a dinâmica do instrumento. Não tem como. Então eu vou propor a ela exercícios de um determinado repertório que de forma gradativa a pessoa vai alcançar ali o que ela deseja junto ao piano ou algum outro instrumento musical que ela deseje tocar, né? Lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, até anotei aqui numa outra pergunta, mas cabe bem nessa também. Kardec ele pergunta se o espírito antes de encarnar ele tem noção daquilo que ele vai viver, né, na sua vida. E aí a espiritualidade responde que tem noção e ajuda ainda a programar a reencarnação, né? Escolhe quais a natureza das provas que ele vai vivenciar. E aí nisso consiste o livre-arbítrio, porque todos nós temos livre-arbítrio. Às vezes nós praticamos, às vezes eu pratico mal com o Maxwell, por exemplo, nessa vida. E aí há a necessidade do reparo, né? Eu preciso reparar esse mal cometido com o Max. E aí, numa próxima encarnação, por exemplo, vamos suponhamos que a gente se odeie por isso, né, Max? Espero que isso não aconteça, mas suponhamos que a gente desencarne aí, um destilando um ódio mortal no outro. Numa próxima encarnação, a gente pode nascer como irmão. E aí a gente vai viver ali desde a infância, se engalfinhando, né, e se estranhando, e um passando uma rasteira no outro. E mas fala assim, nossa, mas eles são irmãos, por que eles não dão certo? E às vezes a gente vai ter um terceiro irmão na mesma família, e aí eu posso dar extremamente bem com ele, ou o Max pode dar extremamente bem com ele, mas nós dois nós vamos viver assim, se atolerando, mas não vai ser aquele amor fraterno, né? Exatamente por causa das dificuldades que nós já trazemos quanto às vidas passadas. E aí numa outra encarnação a gente pode voltar como irmão de novo e aí já dá certo. Porque as circunstâncias que foram acontecendo na nossa vida foram atenuando a animosidade que a gente tinha um com o outro. E aí a gente foi tendo a oportunidade de entender um ao outro, as dificuldades um do outro, se ajudar, se perdoar, e aí automaticamente trocando, né, toda aquela animosidade pelo sentimento fraterno. É muito fácil a gente entender esse processo quando nós pegamos, por exemplo, esse copo aqui e colocamos alguma impureza no fundo dele. E aí a gente começa a jogar água. A princípio essa água vai ficar turva, ela vai ficar suja, não é verdade? A impureza ela vai ficar aqui no fundo, mas à medida que eu vou preenchendo esse copo com água, a água vai vencendo a sujeira. E vai fazendo o que? A água começa a clarear à medida que ela começa a jogar essa sujeira toda para fora, até que reste nesse recipiente apenas a água pura. E é isso que a reencarnação nos propõe, né? O depuramento de nós mesmos. E aí, às vezes, esse casamento aqui em questão seja uma oportunidade que vocês estão tendo de depurar aí, né, as circunstâncias, as situações que não foram tão felizes nas vidas passadas, mas que tem agora a oportunidade de fazer diferente, apesar de toda a dificuldade. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, né, a psicografia se eu não me engano, do Chico Xavier, ele fala o seguinte, que a família ela é como um cadinho de ervilha, né? Aquela sopa de ervilha ali.
a ervilha ela é dura. Quando você pega ela na natureza, ela tá dura. Mas à medida que ela vai cozinhando, aí ela começa a ficar mole. E aí própria para o consumo. E aí fala que a família é isso, é aquele cadinho, né? Aquele caldeirão fervente ali. Né? Aquela que está sempre fervendo, que está sempre, como diz, as coisas estão sempre quentes. Mas extremamente necessário a fim de que nós nos tornemos espíritos melhores, mais maleáveis, né? E há exemplo aqui do recipiente com a água, depurados e limpos. Tem uma irmã nossa que fez a seguinte pergunta. Na verdade, é mais de uma pergunta. São 3 perguntas seguidas. Diz respeito a aborto. Se, depois de ter provocado um aborto, esse espírito que foi abortado, depois de algum tempo, pode vir a se reencarnar novamente e vir à vida através da mesma mãe, né? É possível, sim. No atual conjuntura que a gente passa na Terra, a gente quase todos os reencarnes são programados. E inclusive há um pré-contrato com os pais ou com a mãe que vai gerar, né, que vai ser ali, servir ali de câmara de materialização para esse espírito, né? Se você quiser ser médium de materialização, é só você se tornar pai e mãe, que vão ser um dos melhores materializadores que existem, né? Então, assim, há um pré-contrato antes, e esse contrato, ele pode ser, às vezes, quebrado por ambas as partes. Às vezes ocorrem muitos abortos espontâneos que no espírito, na hora H, aquele medo que ele tem assim, às vezes ele sabe que as provações vão ser mais rudes, ele pode dar para trás. Aí quase sempre são os abortos espontâneos. E pode acontecer também pela fraqueza moral nossa, pelas dificuldades da vida, pelo entendimento ainda, né, que a gente ainda não tem, as inseguranças, o aborto ser provocado de forma intencional. E vai depender aí do grau de evolução do espírito, né? O espírito, porque não deixa de ser um assassinato, uma morte violenta para aquele espírito que está reencarnando. E quanto mais ainda atrasado ele for, às vezes mais revoltado ele fica. Mas há a possibilidade de, às vezes, ter esse entendimento, o arrependimento, e voltar a concordarem novamente e essa criança retornar, sim, há essa possibilidade. Aí ela fala que então engravidou novamente, teve a criança e depois de 8 anos, o que deu a entender, parece que ela se separou ou não chegou a nem ser casada e a criança resolveu ir morar com o pai. Se ela estaria pagando pelo ato que ela cometeu. A gente tem que tirar essa coisa da nossa cabeça, gente, de que tudo que a gente faz ou que a gente passa, a gente esteja pagando por alguma coisa. Não é assim que funciona a vida, né? A gente está aqui sempre para aprender. E como o Davi falou ali a respeito da família, que os Espíritos nos dizem lá, e Paulo de Tarso já falava, né? A carne provém da carne, mas o Espírito, não, o Espírito provém de Deus. Por isso que se diz aqui numa família você pode ter 10 filhos, cada um vai ser diferente do outro. Às vezes a cara de um é o focinho do outro, né? Tudo parecido, fisicamente.
Mas como são espíritos totalmente diferentes, vão ser completamente diferentes uns dos outros. E quase sempre, né, 99,99% das vezes, a consanguinidade que vem é necessidade da gente aprender alguma coisa, principalmente amar. Então, o fato das vezes dele ter preferido ir morar com um ou outro, às vezes morou muito tempo com ela, quis fazer a experiência de morar com o outro, né? Isso não é que a pessoa é menos ou mais amada, não. A gente tem que entender de outra forma, sempre buscando o aprendizado, buscando amar, mesmo que a distância, né? Ela falou que tem contato com eles, são amigos, então não pensa negativamente dessa forma, não. Que você foi preterida em prol do outro, não. Né? Cada um está livre para poder seguir as suas próprias experiências, fazer suas próprias escolhas. E isso que é o bom da gente aprender a amar. O amor não acorrenta, não quer ninguém preso a gente. A gente não fala que a gente tem que criar os filhos para o mundo, né? Mas aí a gente quer que fique sempre ali do lado da pé da mesa ali, a gente ali, e não é assim que ocorre, ok? Bom, a gente já está na hora, mas essa pergunta, eu acredito que a resposta vai ser curtinha, então eu vou tentar responder ela, até para tentar de alguma forma auxiliar a pessoa. Meu marido faleceu e nosso relacionamento foi muito conturbado. Ele era alcoólatra e quando bebia ficava muito agressivo. Se transformava. Eu tive alguns traumas e já tem uns 4 anos que ele se foi. E não consigo perdoar e nem ter um relacionamento hoje. Um aconselhamento, por favor. Bom, no livro de Mateus, no versículo 5, capítulo 38, Jesus, ele nos exorta a perdoar acima de tudo, quando ele nos fala que nós devemos amar aqueles que nos prejudicam, né? Quando ele fala assim, amai os vossos inimigos. Então, o primeiro passo é buscar, de alguma forma, liberar esse perdão, né? Não significa esquecer as situações que foram vividas. Até Divaldo Franco, em uma das suas palestras, se eu não me engano, intitulado O Perdão Incondicional, ele começa a falar exatamente sobre isso, né? Que nós devemos buscar liberar esse perdão, nós devemos buscar perdoar. Não significa esquecer. Aí ele até faz uma brincadeira que ele fala assim, olha, esquecer já é uma patologia, né? Já é uma doença intitulada Alzheimer. E ninguém esquece as coisas a menos que tenha alguma dificuldade mental. Mas que a gente procure liberar esse perdão e quando lembrar do acontecido, não ter aquele sentimento, né? Aquele sentimento pesado, aquele sentimento de ódio, aquele desejo de vingança. Mas, Davi, como que eu faço? Mas é isso que eu sinto. Olha, uma coisa que talvez funcione, né? É sempre quando lembrar que vier aquele sentimento ruim, faça uma prece. Faça uma prece. Olha, meu Deus, eu não consigo, eu estou sentindo isso, mas eu não quero sentir mais. Abençoa o fulano aonde ele estiver, que ele esteja bem, porque a ti cabe o juízo. Né? Quanto a mim, me ajude a não ter esse sentimento mais. Com relação ao fato de não conseguir se relacionar, aí eu já aconselho a buscar uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, a fim de tratar essas questões que foram traumáticas, até porque ninguém é igual a ninguém, né? Como a gente disse aqui na pergunta anterior, cada espírito ele é uma individualidade. Então, cada um é cada um. Não necessariamente porque eu fui infeliz numa experiência, que uma nova experiência vai me trazer a mesma infelicidade, né? Até porque são momentos diferentes, são pessoas diferentes.
E aí existe até uma frase dentro da filosofia que diz o seguinte, que um homem ele não atravessa o mesmo rio duas vezes, né? Porque as coisas estão sempre numa constante mudança. A vida evolui, o nosso pensamento evolui. E cada pessoa é diferente, né? Cada um de nós é um universo diferente. Agora, acontecem situações que de fato nos fazem sentir como em cadeias, né? Presos. E aí eu aconselho estar buscando a ajuda de um profissional a fim de tratar essas situações, essas cadeias, e então se sentir livre e quem sabe tentar aí buscar, né, um novo companheiro, buscar uma nova experiência e talvez viver aquela felicidade que até então não conseguiu viver. Uma última pergunta aqui, gente, a gente vai tentar responder mais rápido ela também. A pessoa diz que tem um irmão de sangue, né, um único irmão de sangue, que ele sempre foi mais frio, pouco afetivo, egoísta, era dependente químico. A pessoa achava que era por causa disso, mas aparentemente depois de ter se estar aí há um ano já em, em fase de abstinência, de recuperação, ele continua ainda indiferente à questão assim de família, né? De ingratidão por tudo que às vezes a pessoa estende as mãos. O que, qual a visão espírita a respeito disso? Eu me lembro muito aqui desses casos, de certa forma, essa pergunta já foi até respondida, né, pelos comentários aqui a respeito da questão de família. Mas eu me recordo muito aqui da parábola de Jesus a respeito do filho pródigo. Aí a gente vê muito só o filho mais novo e esquece também da figura do filho mais velho. O filho mais novo é aquele espírito que ainda não tem tanta experiência, ele quer curtir a vida, ele não sabe ainda quais são os verdadeiros valores, né? E quer simplesmente experienciar, viver. Fala com o pai dele, fala assim, me dê minha parte da herança aí que eu quero curtir a minha vida. Adiantaria o pai negar, o pai segurar, né, trancar as portas da casa, brigar com ele? Não adianta, né, gente? A gente aprende com as nossas próprias experiências. Feliz aquele que aprende pelo amor, né? Pelo exemplo do outro, que já está mais amadurecido. Mas então ele vai, passa por todas as experiências que ele deseja passar, até chegar à conclusão de que tudo aquilo que ele viveu, né, não acrescentava nada mesmo de útil para ele. E aí ele fala assim, chega à conclusão, pô, eu tinha tudo e não dava valor. Achava que a verdadeira experiência, as coisas boas, eram em outro caminho. E retorna. Qual que é a posição do filho mais velho? Ele fica satisfeito, feliz ou insatisfeito com o retorno do irmão? Vocês lembram? Você lembra, Davi? Fica satisfeito ou insatisfeito com o retorno do irmão? Fica bravo, né? Ainda mais quando o pai manda matar um boi para festejar. E ele vira pro pai e fala assim: poxa, eu tô com você aqui direto aqui, ó, e você nunca matou nem um bezerrinho para comemorar um aniversário meu, né? Aí é porque o filho mais velho, ele não entende porque ele também não experienciou.
E o pai fala assim: poxa, mas por que não? O seu filho estava morto para a verdadeira vida, digamos assim, né? Agora que ele achou o sentido da vida, a gente tem que se alegrar. Aí, nesse caso aqui, ó, eu vejo as duas figuras. Tem aquele. Nós nos encontramos sempre em uma ou outra posição aqui dos dois irmãos aqui, ó. Ou a gente ainda está na prodigalidade, experienciando algumas coisas para a gente saber se é bom ou não a nós, ou a gente está naquela falsa moral por não entender quando o outro retorna das experiências vividas, porque a gente não passou por elas. Por isso que a gente não entende ainda o outro companheiro. Aí entra a questão do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? Qual que é a visão espírita a respeito disso? É exatamente o que o Evangelho nos diz. São ocasiões ou estágios de experienciação diferenciados uns dos outros. É onde a gente tem que aprender a aceitar as diferenças, porque todos nós temos o nosso tempo de amadurecimento. O que a gente tem que aprender a fazer é, apesar de todas as dificuldades, amar incondicionalmente. Esse é que é o exercício mais difícil. O pai, quando o filho retorna, não vira para ele e fala assim: eu te avisei que isso aí ia quebrar a cara. Não fala nada disso, né? Simplesmente acolhe ele, porque, gente, todo o ato que a gente faz, seja bom, automaticamente é recompensado na lei da nossa consciência. Se ele é contrário às leis divinas, a gente já tem o apenamento também na própria consciência. Não precisa de ninguém esfregar as coisas da nossa cara. Por isso que a gente tem que sempre deixar as portas abertas. Ok?